sucesso. Empresas, negócios, marcas e pessoas que fazem a diferença. Hoje a gente trouxe para bater papo de novo, porque a entrevista dele fez muito sucesso. Ele que é educador e consultor financeiro, é especialista em gestão, finanças, auditoria e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, sócio da GH Masters, agência de marketing digital, sócio da VEG Imobiliária, graduado em arquitetura, essa eu não sabia, e ele conversa com a gente agora, o Sigifredo Pacheco, de novo, para a gente falar sobre cultura empresarial e mudanças exponenciais. Sigifredo, prazer demais te receber de novo. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Imagina, olha, foi super bacana o nosso bate-papo, muita gente comentou. Eu quero falar agora dessa cultura, essas mudanças exponenciais. Que mudanças são essas que estão acontecendo? Eu até falei no meu stories hoje com o meu público, eu falando para minha audiência o seguinte, que a gente talvez não tenha visto durante a história do mundo. Com certeza aconteceram mudanças bruscas, tivemos guerras, tivemos industrialização forçada, influência das guerras nas indústrias. Enfim, a gente pode citar várias situações durante as fases que a humanidade viveu. Mas talvez, aí eu queria ouvir a tua opinião, a gente não tenha vivido como a gente tem vivido, mudanças tão bruscas nas empresas, né, na economia, como agora fomos forçados, impulsionados a passar. E aí eu queria que você fizesse uma análise à luz do que a gente fala dessa cultura empresarial e mudanças exponenciais. Tá, vamos começar abordando o tema mudança, porque a mudança sempre existiu, né? O que muda é o ritmo da mudança. Então, você teve mudanças desde o período pré-histórico, que o clima, por exemplo, mudava e mudava a forma como os hominídeos na época se comportavam, para onde eles iam. Então, só que essas mudanças elas eram lentas e eram absorvidas de uma maneira natural. Então, Não tinha não tecnologia, tinha né? tecnologia, né? E com a Revolução Industrial, isso começou a se acelerar, porque você começou a colocar a tecnologia e você começou a mudar as relações de trabalho, a forma como se produzia, entrou a máquina, que no início era a máquina a vapor, e isso vem, essa velocidade da mudança vem se intensificando. E tem um livro fantástico, eu gosto sempre de citar obras, Sim, já fui muitas vezes taxado de teórico, sim. né? Mas na verdade os livros que eu gosto de ler, que são livros na área de gestão, né? Eles são baseados em cases, em situações que acontecem E é nas bacana isso, né? A empresas. base para formar um É raciocínio global, importantíssimo ter né? esse repertório, né? Claro que você tem que fazer a adaptação para a tua Sim. realidade, né? Mas tem um livro muito bacana que chama Organizações Exponenciais, que trata exatamente da mudança na velocidade do que está acontecendo no mundo, né? De como as coisas estão ficando cada vez mais rápidas. E a tecnologia tem um papel fundamental nesse processo. Por quê? O ritmo de descobertas, quando você vai acelerando em muitas áreas ao mesmo tempo, ele vai transformando uma curva, um ritmo de mudança que era linear, numa curva exponencial. O que é uma curva exponencial? Você tem um atrito inicial, uma mudança lenta no início do processo, só que aí você começa a ter uma aceleração e você chega num ponto em que essa curva fica praticamente vertical. Então, nesse ponto, o ritmo de mudanças é alucinante e a gente está caminhando para isso. Ainda vem mudanças que vão ser muito mais revolucionárias e vão provocar um impacto muito maior e a gente pode citar algumas que já estão fazendo algumas mudanças drásticas no mundo. A gente está um pouco distante dessa realidade por conta da nossa situação no Brasil, do Um pouco atraso investimento em enorme, um abismo tecnologia, gigantesco, né? mas a robótica, a inteligência artificial, toda a mudança que está acontecendo na ciência, com a nanotecnologia, por exemplo, enfim, tem vários temas que hoje estão sendo abordados e que estão tendo descobertas muito grandes e que fazem com que o ritmo das mudanças seja muito maior. Por quê? Porque uma descoberta vira catalisadora da outra. Então, quando você tem várias descobertas ao mesmo tempo e essas coisas vão se unindo em algumas áreas, em alguns temas, isso vai fazendo com que o ritmo de mudança seja muito grande. Acompanhar isso é um grande desafio, né? E aí entram, por exemplo, a inteligência artificial associada à robótica, a internet das coisas, que é uma coisa que a gente ainda não está muito familiarizado, mas tudo isso é algo que vai fazer com que
realmente fique difícil acompanhar tudo isso, especialmente para pessoas da minha geração, por exemplo, porque a gente ficou no meio do caminho. Eu costumo dizer que minha mãe, ela é analógica. Ela viveu no mundo analógico e ela já está, né, já é uma pessoa hoje que é pensionista, então ela já está, eu brinco, já está com a vida resolvida. Nós ficamos no meio, a gente nasceu no mundo analógico e ainda estamos num período produtivo, tendo que se adaptar ao mundo digital. As novas gerações, elas estão 100% digitais. E vai vir uma outra geração, e aí a série de livros Homo Sapiens, Homo Deus, o autor ele traz uma provocação muito grande, dizendo que a gente está caminhando para quase como se fosse um novo ser humano, né? Onde a gente vai misturar a biotecnologia, quer dizer, a gente vai ser um pouco androide, né? A gente vai ter acesso, por exemplo, a implantar, por exemplo, eletrodos no cérebro para aumentar a tua capacidade cognitiva. Isso são tecnologias, inclusive, que já estão em estudos e que são muito promissoras. Então, estou puxando aqui o Instagram da Rede Meio Norte para te colocar uma notícia que saiu hoje, falando do investimento de 15 milhões de dólares através de biotecnologia, biociência, enfim, para recriar um mamute, que era uma espécie de elefante, aquele que tinha aqueles... aqui assim, né? Ele era um elefante peludão, né? Peludíssimo. Morava nas regiões mais frias. Mas regiões mais frias. E eles querem recriar, com um investimento de 15 milhões e toda a biotecnologia, esse mamute. Quer dizer, a gente não imagina até onde o ser humano vai chegar, porque eles vão recriar um ser vivente, né? Existe uma tecnologia hoje chamada CRISPR-9, que é a adição eu não entendo muito disso, mas Sim. o pouco que eu li, eles estão conseguindo fazer adições no teu DNA, no teu genoma, e é uma técnica muito promissora, inclusive para corrigir futuras doenças, prevenir. Para tratamento de doenças genéticas, inclusive o câncer é uma das coisas que tá na mira dessa tecnologia. Eu vi até uma notícia ontem sobre isso, eu acredito que a gente está bem próximo da cura do câncer, ou pelo menos da gente evitar que o câncer apareça no ser humano. Acredito que sim, porque as pesquisas em cima do câncer têm avançado muito, né, Sigifredo? Dentro do campo da inovação, e aí puxando esse tema agora, é importante dizer que a inovação ela nem sempre depende só da tecnologia, né? Então, quando a gente fala de uma doença, por exemplo, eu estudo muito sobre isso, porque tem um Instagram nessa área, mas é muito importante o que você faz, o teu estilo de vida, por exemplo, ele talvez seja bem mais importante do que a tecnologia que vai curar uma doença, que seria uma maneira de você tentar ficar saudável a maior parte do tempo. É uma blindagem que você quer falar sobre em cima do estilo de vida das civilizações, né? Porque às vezes a gente coloca todo o peso da responsabilidade do processo de inovação na adoção de uma tecnologia ou de uma coisa que vem de uma inovação científica e tecnológica. Eu acho que se a gente fala, por exemplo, de inovação nas empresas, isso é um pouquinho um mito. Claro que você pode catalisar um processo de inovação dentro da tua empresa no momento em que você traz a tecnologia como ferramenta de apoio a esse processo. Mas o Growth Hacking, por exemplo, que é o método que a gente utiliza na minha agência de marketing de performance, ele é um mindset, na verdade, ele é uma cultura. Sim. Daí o porquê da gente falar de cultura e inovação, que envolve você fazer diversos testes e você montar equipes multifuncionais que abordam um problema de uma maneira a partir de multicompetências, pessoas juntas que vão avaliar um problema e dar soluções que muitas vezes são muito simples, não precisa ser necessariamente uma tecnologia. Inclusive, quando você vai propor inovação, você pode classificar a inovação. Aquilo que é mais fácil de ser implantado, que é mais simples e mais fácil, que não depende de tanta coisa. Então, por exemplo, um processo de inovação fantástico para se colocar em empresas, especialmente se você tem empresas com grandes áreas de atendimento, pessoas que estão na linha de frente de atendimento com o cliente, é você ouvir essas pessoas, é você dar voz a essas pessoas, é você fazer uma reunião com essas pessoas para ouvir o que os teus clientes estão demandando, qual a dor do cliente não atendida, quais as falhas do processo, o que a gente poderia melhorar, né? Porque quem está numa posição de gestão, às vezes vive a solidão de tomar decisões. Só tomar decisões, né? E muitas vezes baseado no instinto,
que na minha opinião, instinto depende de repertório, mas tem que estar conectado com a realidade. Então, Entendi seu a raciocínio. inovação ela pode ser um processo simples. Aí dentro desse contexto, a gente tem visto hoje, hoje não, né? Muitas culturas empresariais já não têm o ápice da liderança maior dentro de uma hierarquia formatada, né? Em que, vamos dizer, as hierarquias estariam igualadas dentro do processo, mas de qualquer forma ali vão ter temperamentos de liderança, né? Alguns que podem se sobressair mais. Então, assim, eu queria que você definisse um pouco da importância da ação do líder, seja numa empresa como hierarquia em forma de triângulo, ou seja, numa empresa em que hajam lideranças de forma nivelada. Eu gosto muito da definição do que é uma empresa, que uma empresa não é um CNPJ, é uma reunião de CPFs, né? E o papel da liderança, ele continua importante. Inclusive, teve uma empresa, eu infelizmente não vou lembrar o nome do dono dessa empresa, mas chama Zappos, que é uma empresa que começou como um e-commerce de sapatos. E o líder, ele testou um modelo que praticamente, ele era um modelo horizontal, ele não tinha uma liderança, né, eleita e muito clara. Então, as pessoas se organizavam em times autogeridos. E essa experiência, ela não teve um resultado muito bom. Por quê? Porque as pessoas ainda precisam de uma orientação, ainda precisam de alguém que determine um norte. Mas isso no Brasil, na cultura brasileira, ou você acredita que nas outras culturas pode acontecer de existir sem uma liderança maior? Eu ainda acho que sem liderança totalmente, eu ainda acho que a gente não achou o modelo. Eu não digo que não é possível, mas eu acho que a gente ainda não achou o modelo. O modelo das Apos foi muito interessante como experimento e ele pode servir de base para um novo modelo que alguém decida testar. Lembrando que o ser humano ele sempre funcionou muito bem em grupos pequenos, né? Tem a história dos mitos, que a gente cria um mito de um país, um mito de uma religião, um mito de enfim, para quê? Para fazer grandes grupos cooperarem juntos. E uma empresa é um mito. A empresa em si não existe, né? Quando você veste a camisa de uma empresa, você está, na verdade, assimilando ali um conceito que tem pouca conexão com a realidade, no sentido de que a empresa em si não é um ente, não é uma pessoa, né? Ela é um propósito que as pessoas se unem em função daquele propósito e colaboram juntas. Então, você montar times pequenos tem essa característica de ter mais conexão com a nossa cultura original, né, de conseguir gerir grupos menores, mas ainda assim, quando você coloca um objetivo maior, eu acho que precisa de uma liderança que faça a costura de todo esse trabalho individual. Aí dentro do que você acabou de falar, eu queria saber quais seriam as estratégias da cultura empresarial, as estratégias, por exemplo, de um gestor, você está falando de um líder, o que ele pode usar para que a marca conquiste sucesso e sucesso no mercado, né? A gente vive a era nem é mais, mas se falava muito na era da comunicação, né, onde a gente tem diversas ferramentas para se comunicar melhor e para colaborar. Eu acho que o primeiro papel dos gestores é abandonar um pouco a cultura do líder supremo que determina como tudo vai funcionar e que faz um papel mais de supervisão e controle e passar para um papel onde ele é um fomentador, onde ele é alguém que dá o suporte necessário para as pessoas terem a liberdade, claro, como dizia o Edmur Sayane, né, meu guru, que é o dono da empresa de consultoria chamada Ponto de Referência, para que as pessoas tenham a sua liberdade condicional, onde você vai estabelecendo condições para que essas pessoas possam tomar decisões com autonomia, mas dentro de um controle, ou seja, olhando para os valores da empresa para não ferir nenhum deles. Então, a primeira dica seria realmente estabelecer um processo de um pouco mais de autonomia, de descentralizar um pouco a tomada de decisões e usar as ferramentas tecnológicas hoje que a gente tem para alinhar essa comunicação, para ouvir muito o que o cliente está dizendo do teu trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem hoje as tecnologias ajudando, por um lado, as empresas que fazem um bom trabalho, porque elas reverberam isso, e por outro lado, a gente tem
pessoas que estão insatisfeitas colocando a boca no trombone e fazendo empresas e marcas terem prejuízos muito grandes por falta desse cuidado e por falta, às vezes, de autonomia para quem está na ponta poder resolver uma dor do cliente. Olha, quando a gente analisa tudo isso que você está falando, é importante desenvolver esse mindset correto. E tendo em vista também o resultado para o cliente. Você falou assim, às vezes o cliente está lá na ponta e não é ouvido, não é percebido e acaba muitas vezes, vou usar até a tua expressão, colocando a boca no trombone. Porque todos esses contextos que você falou dentro da empresa vai afunilar no cliente, né? No consumidor final. É, hoje o cliente tem muita força. Tá? Se você pegar o ambiente, antigamente, para a gente fazer compras, por exemplo, se você fosse fazer uma compra em estabelecimentos físicos, e vamos lembrar que a gente teve uma época antes dos shoppings, né? Então você tinha que sair, tirar um dia para sair visitando uma empresa e outra. Então muita gente tinha a sua marca de confiança, ia lá e fazia a sua compra. Existia pouca alternativa para as pessoas. Depois vieram os shoppings, que já começou uma mudança aí, onde eu tinha várias alternativas reunidas em um ambiente físico, que ainda dependia de eu fazer de eu caminhar, de eu visitar vários estabelecimentos. E a gente evoluiu hoje para o ambiente online, onde eu sento e em 15, 20 minutos eu consigo avaliar várias propostas de empresas, eu consigo ver nas páginas da internet ou em páginas especializadas em medir a satisfação dos clientes, como Reclame Aqui, por exemplo, você consegue ver qual é a reputação de uma marca, né? Então você consegue fazer uma escolha rápida, comparando diversos critérios que para ti são importantes, para você eleger aquela marca que você vai dar naquele momento de compra, você vai dar a oportunidade de ela te vender e te satisfazer. E a partir daquela experiência, você pode, se a empresa fizer um bom trabalho, dar a ela esta chance novamente num outro momento em que você vai comprar de novo. Então, é uma mudança muito grande e isso realmente pede que as empresas tenham mais agilidade e mais autonomia e mais controle sobre a perspectiva do cliente e da experiência que ele está tendo ao ter contato com a empresa e ao fazer uma compra. Sigefredo, no início da nossa entrevista, você falou dos avanços que a humanidade, e eu falei também, né, abordei um pouco isso, vem passando. E a gente vê que o Brasil continua aí patinando em coisas muito, em análises da população, do eleitorado, às vezes situações bem pueris, né? Nós falávamos da cultura brasileira, de como o brasileiro às vezes não cobra direitos fundamentais, idolatra muito servidores públicos pagos por nós mesmos, que têm uma vida, vamos dizer, hollywoodiana às vezes, né? E o povo está lá com a bandeira e defendendo. E eu estou falando isso através da história do Brasil, não estou falando só da situação atual. Imagina a cultura empresarial do Brasil também, formada por esses grupos de colaboradores, que eles não estou falando que o Brasil não pode evoluir nesse sentido, a gente tem sempre que acreditar no nosso povo, mas da mesma forma que ele não cobra os direitos e a evolução que merecemos econômica, social, da mesma forma isso vai para dentro das empresas, para a cultura empresarial. Como é que você analisa o Brasil quando você fala que vai vir, nós estamos num processo de disruptura de muitas situações dentro da economia dos negócios no mundo, e evolução tecnológica, robótica, internet das coisas, enfim, é muita evolução em tempo muito ágil. E o Brasil está lá atrás. E eu lembro que o Hoffins, até falei isso para você, acho que uma vez, a gente batendo papo, falava de como as civilizações vão ficar reféns de situação que a evolução vai ser tão grande e muito menos vagas de trabalho no mercado mundial, com a evolução tecnológica, e uma massa de pessoas que precisam ser alimentadas, e que essa situação ia ser uma situação que ele não via algo positivo para o mundo. É muito catastrófico falar sobre isso. Mas se as civilizações demoram a evoluir nesse processo, nesses processos todos que estão acontecendo, imagina como as coisas serão. Eu queria que você fizesse uma análise em cima da cultura brasileira, que é muito resistente, por exemplo, à inovação, né? Essa questão da resistência à inovação, eu acho que ela tem os dois aspectos. Primeiro, o nosso atraso no desenvolvimento de tecnologias. A ciência e a tecnologia nunca foram coisas que foram muito foco das políticas governamentais, uma crítica que eu faço.
e realmente precisa que se olhe mais para isso, especialmente em um mundo que vai depender cada vez mais de ciência e tecnologia, inclusive como força, né, governamental, de políticas de Estado e até como para que a gente preserve a nossa força como população mesmo, né, para você dar oportunidade para as pessoas. Outro lado que eu acho importante é ter a cultura de inovação. Fazer um paralelo, por exemplo, especificamente em relação a como a gente lida com o erro dentro das empresas, né? Experimentação e erro. Não existe inovação sem experimentação e erro. Não existe tecnologia nem ciência sem experimentação e erro, né? Então, eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, se você testou muitas coisas e se você fracassou em muitas delas, você é uma pessoa respeitada. Se você teve diversas empresas, muitas delas não deram certo, o americano olha para isso como alguém que tem muita experiência acumulada. No Brasil, a gente olha para as pessoas que já tentaram várias vezes e fica tentando Estigma. estereotipar essas pessoas como um fracassado, como alguém que não dá certo em nada. E eu acho que isso está um pouco fora do contexto atual em que a gente tem, exatamente pelo ritmo de mudanças, a gente